Curso para formação de auditor interno com base na NBR ISO 19011. Versão 2018. Módulo 3. A NBR ISO 19011 fornece orientação para todos os tipos e tamanhos de organizações, bem como auditorias de variados escopos e dimensões, incluindo aquelas conduzidas por grandes equipes de auditoria, usualmente de organizações maiores, além daquelas conduzidas por auditores únicos, em organizações grandes ou pequenas. Convém que esta seja adaptada conforme for apropriado ao escopo, complexidade e dimensão do programa de auditoria da sua organização. Módulo 3. Neste módulo estaremos considerando análise dos requisitos normativos, parte 2. Requisitos 5, 5.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.6 e 5.7. 5. Gerenciando um programa de auditoria. 5.5. Implementando o programa de auditoria. 5.5.1. Generalidades. Uma vez que o programa de auditoria tenha sido estabelecido, os recursos relacionados tenham sido determinados, é necessário implementar o planejamento operacional e a coordenação de todas as atividades no programa. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria, comunique-se com as partes pertinentes do programa de auditoria, incluindo os riscos e oportunidades envolvidos, e com as partes interessadas pertinentes informe-me periodicamente de seu progresso, usando canais de comunicação externos e internos estabelecidos. B. Especifique objetivos, escopo e critérios para cada auditoria individual. C. Selecione métodos de auditoria, Vera.1. D. Coordene e agende auditorias e outras atividades pertinentes ao programa de auditoria, e assegure que as equipes de auditoria tenham a competência necessária. F. Forneça recursos individuais e globais necessários para as equipes de auditoria. (5.5) Implementando o programa de auditoria. 5.5.1 Generalidades. Continuação. G. Define e implemente os controles operacionais necessários para o monitoramento do programa de auditoria. H. Analise criticamente o programa de auditoria para identificar oportunidades para sua melhoria. I. Assegure a condução de auditorias de acordo com o programa de auditoria, gerenciando todos os riscos operacionais, oportunidades e questões, isto é, eventos inesperados, conforme eles surjam durante a implantação do programa. J. Assegure-me que a informação documentada, pertinente e relativa às atividades de auditoria seja gerenciada e mantida apropriadamente. (5.5) Implementando o programa de auditoria. 5.5.2 Definindo os objetivos, escopo e critérios para uma auditoria individual. Convém que cada auditoria individual seja baseada em objetivos, escopo e critérios de auditoria especificados. Convém que esses sejam coerentes com os objetivos globais do programa de auditoria. Os objetivos da auditoria determinam o que é para ser realizado pela auditoria individual e podem incluir o seguinte: a. Determinação da extensão da conformidade do sistema de gestão a ser auditado, ou partes dele, com critérios de auditoria. B. Avaliação da capacidade do sistema de gestão de auxiliar a organização a atender os requisitos regulamentares e estatutários pertinentes, e outros requisitos com os quais a organização esteja comprometida. C. Avaliação da eficácia do sistema de gestão em alcançar seus resultados pretendidos. D. Identificação de oportunidades para a potencial melhoria do sistema de gestão. (5.5) Implementando o programa de auditoria. 5.5.2 Definindo os objetivos,
escopo e critérios para uma auditoria individual, continuação, e avaliação da adequação e suficiência do sistema de gestão em relação ao contexto e direção estratégica do auditado. F. Avaliação da capacidade do sistema de gestão para estabelecer e alcançar objetivos e abordar riscos e oportunidades eficazmente, em um contexto em mudança, incluindo a implementação das ações relacionadas. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.3 Selecionando o método de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria selecione e determine os métodos para conduzir uma auditoria eficaz e eficientemente, dependendo dos objetivos, escopo e critérios de auditoria estabelecidos. Auditorias podem ser realizadas no local, remotamente ou como uma combinação. Convém que o uso destes métodos seja adequadamente equilibrado, baseado em, entre outras, consideração de riscos e oportunidades associadas. Quando duas ou mais organizações de auditoria conduzem uma auditoria conjunta do mesmo auditado, convém que as pessoas que gerenciam os diferentes programas de auditorias estejam de acordo sobre os métodos de auditoria e considerem implicações para alocar recursos e planejar a auditoria. Se um auditado operar dois ou mais sistemas de gestão, de diferentes disciplinas, auditorias combinadas podem ser incluídas no programa de auditoria. Implementando o programa de auditoria. 5.5.4 Selecionando os membros da equipe de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria indique os membros da equipe de auditoria, incluindo o líder da equipe e quaisquer especialistas necessários para a auditoria específica. Convém que uma equipe de auditoria seja selecionada levando em conta a competência necessária para alcançar os objetivos da auditoria individual no escopo determinado. Se houver somente um auditor, convém que o auditor realize todas as obrigações aplicáveis de um líder de equipe de auditoria. Para assegurar a competência global da equipe de auditoria, convém realizar os seguintes passos: identificação da competência necessária para alcançar os objetivos da auditoria, seleção dos membros da equipe de auditoria, de modo que a competência necessária esteja presente na equipe de auditoria. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.4 Selecionando os membros da equipe de auditoria. Continuação. Ao decidir o tamanho e a composição da equipe de auditoria para auditoria específica, convém que seja considerado o seguinte: a. Competência global, necessária da equipe de auditoria para alcançar os objetivos de auditoria, levando em conta o escopo e os critérios de auditoria. b. Complexidade da auditoria. C. Se a auditoria é uma auditoria combinada ou conjunta. D. Os métodos de auditoria selecionados. E. Asseguramento da objetividade e imparcialidade para evitar qualquer conflito de interesse do processo de auditoria. F. Capacidade dos membros da equipe de auditoria para trabalhar e interagir eficazmente com os representantes do auditado e partes interessadas pertinentes. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.4 Selecionando os membros da equipe de auditoria. Continuação. G. Questões externas, internas pertinentes, como o idioma da auditoria e as características culturais e sociais do auditado. Estas questões podem ser abordadas pelas próprias habilidades do auditor ou por meio do apoio de um especialista, também considerando a necessidade de intérpretes. H. Tipo e complexidade dos processos a serem auditados. Quando apropriado, convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria consulte o líder da equipe sobre a composição da equipe de auditoria. Se a competência necessária não for coberta pelos auditores na equipe de auditoria, convém que especialistas com competência adicional sejam colocados à disposição para apoiar a equipe. Auditores em treinamento podem ser incluídos na equipe de auditoria, mas convém que participem sob a direção e orientação de um auditor.
5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.4 Selecionando os membros da equipe de auditoria. Continuação. Mudanças na composição da equipe de auditoria podem ser necessárias durante a auditoria, por exemplo, se um conflito de interesse ou questão de competência surgir. Se tal situação surgir, convém que ela seja resolvida com as partes apropriadas, por exemplo, líder da equipe de auditoria, pessoa que gerencia o programa de auditoria, cliente da auditoria ou auditado, antes que quaisquer mudanças sejam feitas. Implementando o programa de auditoria. 5.5.5 Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria designe a responsabilidade por conduzir a auditoria individual a um líder de equipe de auditoria. Convém que a atribuição seja feita em tempo suficiente antes da data agendada da auditoria, para assegurar o planejamento eficaz da auditoria. Para assegurar a condução eficaz das auditorias individuais, convém que a seguinte informação seja fornecida ao líder da equipe de auditoria: a. Objetivos da auditoria. b. Critérios de auditoria, e qualquer informação documentada pertinente. c. Escopo da auditoria, incluindo identificação da organização, e suas funções e processos a serem auditados. d. Processos de auditoria, e métodos associados. e composição da equipe de auditoria. Implementando o programa de auditoria. 5.5.5 Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe de auditoria. Continuação. F. Detalhes de contato do auditado, e locais. Período de tempo e duração das atividades de auditoria a serem conduzidas. G. Recursos necessários para conduzir a auditoria. H. Informação necessária para avaliar e abordar riscos e oportunidades identificados para o alcance dos objetivos de auditoria. I. Informação que apoie os líderes da equipe de auditoria em suas interações com o auditado para a eficácia do programa de auditoria. Convém que a informação de atribuição também abrange o seguinte: conforme apropriado, idioma de trabalho, e de relato da auditoria quando este for diferente, do idioma do auditor ou do auditado, ou de ambos, saída de relato de auditoria, como requerido e a quem será distribuída. Implementando o programa de auditoria. 5.5.5 Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe de auditoria. Continuação. Assuntos relacionados à confidencialidade e segurança da informação, se requerido pelo programa de auditoria, quaisquer arranjos de saúde, segurança e meio ambiente para os auditores, requisitos para viagem, ou acesso a locais remotos, quaisquer requisitos de segurança e autorização, quaisquer ações a serem analisadas criticamente, por exemplo, ações de acompanhamento de uma auditoria anterior, coordenação com outras atividades de auditoria, por exemplo, quando equipes diferentes estão auditando processos similares ou relacionados a diferentes locais ou no caso de auditoria conjunta. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.5 Atribuindo responsabilidades para uma auditoria individual ao líder da equipe de auditoria. Continuação. Quando uma auditoria conjunta for conduzida, é importante alcançar acordo entre as organizações que conduzem auditorias, antes que a auditoria comece, sobre as responsabilidades específicas de cada parte, particularmente em relação à autoridade do líder de equipe indicado para a auditoria. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.6 Gerenciando os resultados do programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria assegure que as seguintes atividades sejam realizadas: a. Avaliação do alcance dos objetivos para cada auditoria no programa de auditória. b.
Análise crítica e aprovação de relatórios de auditoria, relativos ao atendimento do escopo e objetivos de auditoria. C. Análise crítica da eficácia de ações tomadas, para abordar constatações de auditoria. D. Distribuição de relatórios de auditoria, às partes interessadas pertinentes. E. Determinação da necessidade, de qualquer auditoria de acompanhamento. Convém que, a pessoa que gerencia o programa de auditoria conceder-lhe, quando apropriado, comunicação dos resultados de auditoria e as melhores práticas a outras áreas da organização, e implicações para outros processos. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.7 Gerenciando e mantendo os registros do programa de auditoria via anotações. Convém que, a pessoa que gerencia o programa de auditoria assegure que os registros de auditoria sejam gerados, gerenciados e mantidos para demonstrar a implementação do programa de auditoria. Convém que, os processos sejam estabelecidos para assegurar que quaisquer necessidades de segurança e confidencialidade de informação associadas aos registros de auditoria sejam abordadas. Os registros podem incluir o seguinte: registros relacionados ao programa de auditoria. B. Registros relacionados a cada auditoria. C. Registros relacionados à equipe de auditoria. Convém que, a forma e ao nível de detalhe dos registros, demonstrem que os objetivos do programa de auditoria foram alcançados. 5.5 Implementando o programa de auditoria. 5.5.7 Gerenciando e mantendo os registros do programa de auditoria via anotações. Continuação. Neste slide, apresentamos um modelo de programa de auditoria. Este modelo vai ajudar você a entender a forma correta de preenchimento e como é importante para o processo de auditoria este formulário. Critério de auditoria, NBR-ISO. Aqui você deve descrever a norma que está sendo auditada. Local: Rua das Acácias, 6.799, Belo Horizonte, Minas Gerais. Tipo de auditoria: interna. Auditado responsável: José Carlos de Souza. Telefone 3198867-4581. Campo: processo. Neste campo, você deve escrever o nome dos departamentos ou setores a serem auditados. Mês/ano. Neste campo, deve registrar o mês da auditoria. Auditor líder. Neste campo, deve colocar o nome completo do auditor líder ou auditores líderes das equipes de auditoria interna. Auditores membros. Neste campo, deve colocar o nome completo do auditor membro ou auditores membros que estão compondo as equipes de auditoria. Este programa de auditoria é de suma importância para o cumprimento da auditoria interna. 5.6 Monitorando o programa de auditoria. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria monitore a sua implementação, considerando a necessidade de a. Se os agendamentos estão sendo cumpridos e se os objetivos do programa de auditoria estão sendo alcançados. B. Desempenho dos membros da equipe de auditoria, incluindo o líder da equipe de auditoria e os especialistas. C. Capacidade das equipes de auditoria de implementar o plano de auditoria. D. Feedback para clientes de auditoria, auditados, auditores, especialistas e outras partes interessadas pertinentes. E. Suficiência e adequação de informação documentada em todo o processo de auditoria. Alguns fatores podem determinar a necessidade de modificar o programa da auditoria. Constatações: nível demonstrado do sistema de gestão, eficácia do programa. Monitorando o programa de auditoria. Continuação. Alguns fatores podem determinar a necessidade de modificar o programa da auditoria, escopo de auditoria ou do programa, sistema de gestão do auditado, normas e outros requisitos, fornecedores externos, conflitos de interesse, requisitos do cliente de auditória. 5.7 Analisando criticamente e melhorando um programa de auditoria. Convém que
a pessoa que gerencia o programa de auditoria e o cliente de auditoria analisem criticamente o programa de auditoria para avaliar se os seus objetivos foram alcançados. Convém que as lições aprendidas a partir da análise crítica do programa de auditoria sejam usadas como entradas para a melhoria do programa. Convém que a pessoa que gerencia o programa de auditoria assegure o seguinte: análise crítica da implementação global do programa de auditoria, identificação das áreas e oportunidades para melhoria, operação de mudanças no programa de auditoria, se necessário, análise crítica do desenvolvimento profissional contínuo de auditores, de acordo com 7.6, relatos dos resultados do programa de auditoria, e análise crítica com o cliente de auditoria e partes interessadas pertinentes, conforme apropriado. Analisando criticamente e melhorando um programa de auditoria. Continuação. Convém que a análise crítica do programa de auditoria considere o seguinte: a. Resultados e tendências do monitoramento do programa de auditoria. B. Conformidade com os processos do programa de auditoria e informação documentada pertinente. C. Necessidades e expectativas em evolução de partes interessadas pertinentes. D. Registros do programa de auditoria. E. Métodos novos ou alternativos de auditoria. F. Métodos novos ou alternativos para avaliar auditores. G. Eficácia de ações para abordar os riscos e oportunidades e questões internas e externas associadas ao programa de auditoria. H. Questões de confidencialidade e segurança de informação relativas ao programa de auditoria. Analisando criticamente e melhorando um programa de auditoria. Continuação. Exemplo de avaliação de um programa de auditoria. Neste slide, apresentamos um gráfico com as informações relacionadas à avaliação da auditoria, com alguns critérios tais como profissionalismo, conhecimento, satisfação geral. Nota: esta pesquisa é importante como forma de se estar avaliando o desempenho das auditorias internas, que tem como objetivo a melhoria contínua no sistema de gestão da qualidade. Chegamos ao final do módulo 3. Preparamos um quiz com algumas perguntas para reforçar seu entendimento referente ao que consideramos neste módulo. Assim que você responder o quiz, estarei te esperando no módulo 3. Nos encontramos no módulo 4, ok?